Tá, eu já anotei que está ali, tá, já vou chamar esse, tá? Pode ser? Boa tarde a todos. Estamos dando início a uma audiência pública do relatório do quadrimestre, do primeiro quadrimestre de 2023, considerando da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, que estabelece as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 esferas de governo. E, dando início, eu queria inicialmente chamar a doutora Cristina, secretária de Saúde, doutora Cristina Pires Paulucci, para compor a mesa. Também secretário adjunto, Humberto, a subsecretária Luana e a subsecretária Thalita, para que compõem a mesa. Eu passo inicialmente a palavra à secretária Cristina, para que ela dê a direção da nossa reunião. Bem, boa tarde, vereador Renato, grata pela presença. Acho que esse é o momento que a saúde vem aqui prestar contas, né, para a sociedade, em relação àquilo que foi realizado no quadrimestre, né, apontando os nossos indicadores e quais foram as metas que a gente atingiu e quais são ainda os pontos que precisam ser trabalhados dentro da secretaria. A apresentação vai ser feita pelas 2 subsecretárias, né, elas que vão conduzir, e no final eu estou à disposição para as perguntas. Muito obrigado, secretário. Eu gostaria de convidar o nosso time aqui a fazer parte. Ocupe o espaço aqui na frente, mais confortável. Quem é que vai fazer a primeira apresentação? Thalita? Tá. Sim. Eu vi ela no Ela estava falando ao telefone. Não sei se é Albertina. Quer chamar ela? Também quero anunciar aqui a presença da Albertina, vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde. Bom, boa tarde a todos. Então, eu sou a Thalita, sou subsecretária de Saúde Pública e trazer para vocês aqui a apresentação, né, compilada das informações que a equipe técnica produziu para que a gente possa fazer essa prestação de contas hoje. Então, aqui nós estamos falando do relatório do primeiro quadrimestre, né? Então, período aí dos primeiros meses de 2023, e vamos iniciar aqui mostrando os dados. Então, eu acho que sempre é importante a gente falar que quando a gente faz esse momento, né, essa discussão, a gente vai seguir essa sequência que está posta, né? Então, a gente vai apresentar os dados demográficos, os nossos dados de estrutura da rede municipal de saúde, a oferta de serviços que aconteceu no período, né, que a gente fez a avaliação aqui, no caso, e os resultados de indicadores que a gente também conseguiu alcançar e vai demonstrar. Então, aqui, esse é um desenho que a equipe do planejamento traz para a gente, né? E eu acho que ele é sempre importante porque ele faz esse resgate da gente rever o plano, relembrar que isso vem de né, que esse momento vem de um plano municipal de saúde, que acontece a cada 4 anos. Dentro deles, a gente tem a programação anual de saúde, anualmente, e tem essa fração, né, que é o RDQA, que é o momento que a gente vai estar explanando. Então, só para fazer esse resgate também. Mais um resgate importante é que a gente
tira essas informações, seleciona essas informações em resposta ao Plano Municipal de Saúde, né? Então, não é porque a gente achou mais interessante falar desses dados, e sim porque eles estão aqui discutidos e já vêm sendo trabalhados através dos instrumentos de gestão dentro dessas diretrizes e objetivos. Então, vamos iniciar pelos dados demográficos. A pirâmide etária, né, é um dos principais instrumentos para a gente verificar a questão de como se concentra a faixa etária da nossa população, né? Então, qual é a faixa etária predominante da nossa população? Então, a gente tem percebido, né, essa característica, já nas últimas apresentações que a gente trouxe, de uma população que está vivendo mais tempo, então que essa parte da nossa pirâmide etária ela vai ficando maior, né, em detrimento da faixa etária dos nascidos, né, das crianças. Então, estamos vivendo mais tempo e tendo menos nascimentos, uma taxa de natalidade menor. E aí aqui, esse é um outro gráfico, né, mas que também demonstra a mesma coisa, com uma outra visão. Então, a gente tem aqui claramente, né, colocado esse crescimento da faixa etária das pessoas com mais de 60 anos nos últimos anos. Aqui é uma série histórica de 2000 até 2020, né? Então, essa faixinha mais escura aqui, tá notório como cresce, assim como reduz, né, na faixa etária dos menores de 14 anos. Aí aqui é um outro dado que, quando a gente fala de saúde, é muito importante a gente ter essa análise, né? Que é do que as pessoas morrem, né? Do que os munícipes de Florianópolis estão morrendo. Então, as nossas principais causas de óbito, aqui falando do ano de 2022, né? Que é o dado mais recente que a gente tem para trazer, mas as 3 principais causas, elas estão concentradas, né, em doenças do aparelho circulatório, depois as neoplasias, e em terceiro lugar aqui a gente ainda tinha a questão das doenças infecciosas e parasitárias. Sabemos que ainda puxado por Covid, né, e outras epidemias que, como dengue e tudo mais, que começamos a enfrentar mais fortemente. E aí, na sequência, as causas externas, né? Todos sabemos do impacto das questões de violência. Inclusive, estamos no Maio Amarelo, né, Elane? Da prevenção aos acidentes de trânsito, né? De melhorias para que a gente tenha um trânsito que nos propicie, né, resultados diferentes do que esse que a gente está vendo. Depois, as doenças do aparelho respiratório, e aqui se somou as outras causas para também passar um número. Então, essa é a característica dos dados de mortalidade. Outro indicador bastante importante que a gente analisa quando a gente fala em saúde é a questão dos anos de vida perdidos, né? Porque mais do que a gente medir quantas pessoas morreram, é com que idade essas pessoas morreram. Pois quanto mais jovens, teoricamente, mais anos, né, a gente perdeu essa pessoa. E a principal causa de mortalidade, quando a gente analisa os anos de vida perdidos também, se referem daí a neoplasias, repete aqui a doença do aparelho circulatório, e as causas externas sobem aqui para o terceiro lugar, né? Então, também nos chama bastante atenção esse dado. E aqui a questão das internações, né? Então, a gente falou ali de quantas pessoas vivem, do que elas estão vindo a óbito na nossa cidade, e aqui as principais causas que levam, né, os moradores de Florianópolis às internações hospitalares. Então, a primeira causa se coincide, né, com as causas externas, então lesões, envenenamentos e outras causas externas, depois as neoplasias, depois as doenças do aparelho digestivo como terceiro ponto, depois circulatório e respiratório. Então, vocês vão vendo que os dados, né, de internação e os de descrição epidemiológica, eles vão, de alguma forma, coincidindo, né? E aí, aqui a gente traz um dado diferente, que não trouxe em outras análises, que é o dado das principais causas das internações
que aconteceram por condições sensíveis à atenção primária. Existe uma portaria do Ministério da Saúde que diz, né, quais são as situações que, se a gente estivesse intervindo em tempo oportuno lá na atenção primária, a gente poderia evitar que aquela pessoa internasse. E aí, aqui, no ano de 2022, o que a gente viu em Florianópolis como mais prevalente é a questão da asma, tratamento, né, e pacientes com questões de necessidade de cuidado com asma, insuficiência cardíaca e, em terceiro lugar, as epilepsias e as demais doenças que estão descritas aqui na sequência, né? Então, sabemos que somos um país que tem uma região ao sul, que lida com clima subtropical e que vai passar por uma fase, né, já está passando por uma fase mais difícil em relação às doenças respiratórias, e os dados aqui também refletem isso. Aí aqui ficou um gráfico cheio de informação, mas eu acho que a principal ideia dele é tentar a gente fazer uma comparação, né? Ok, temos uma taxa de internação por condições sensíveis à atenção primária, que temos que tentar reduzir, né, através do trabalho da atenção primária, mas os nossos dados, eles estão bons ou eles estão ruins quando a gente compara com outros locais, né? Então, a gente fez essa série histórica com algumas cidades, né, aqui do município algumas cidades de Santa Catarina, então Blumenau, Chapecó, Florianópolis, Joinville, São José, e comparamos, né, como que essas cidades têm o comportamento das internações, né? A gente vê que essas cidades hoje, Chapecó, São José e Blumenau, né, tem números. São José é um número muito parecido com o nosso, né, mas tem números de internações por causas sensíveis um pouco melhores, digamos assim, do que Florianópolis, mas também sabemos que é o extrato populacional diferente, né? Mas foi um primeiro olhar para a gente poder comparar. Quando a gente se compara com Joinville, que é uma cidade maior do que a nossa, a gente tem melhores resultados. Então, isso foi o que a gente separou de dados demográficos para apresentação. E agora vamos para a parte da estrutura da rede. Então, aqui aquele pequeno resumo, né, mas que a gente sempre cita em todos os momentos que a gente se encontra. A nossa rede física de atendimentos hoje tem 50 centros de saúde, dentro desses centros de saúde, 167 equipes, são 5 policlínicas, 4 centros de atenção psicossocial, 3 UPAs, 4 unidades básicas do SAMU, né, que são de organização municipal, uma unidade do CEDRA, que é o Centro para Tratamento dos Distúrbios e Dificuldade, né, crianças com dificuldade de aprendizagem, um Centro de Controle de Zoonoses, uma Diretoria de Bem-Estar Animal, um laboratório municipal, LAMUF, 2 centros de especialidade com um laboratório de prótese, o Alô Saúde, que é o nosso serviço de atendimento pré-clínico. Aí temos diversos serviços de saúde que são contratualizados, né, com outros prestadores, e as farmácias que trabalham com componentes, né, especializados, que são uma especializada e 10 farmácias distritais e 50 dispensários, que são aqueles das nossas unidades de saúde. Em relação a recursos humanos, né, então esse também é um dado que a gente tem tentado aprimorar muito com a contribuição do nosso Conselho Municipal, para que fique cada vez mais claro e que possa aparecer, né, as informações com clareza. Então, aqui, nessa linha, a gente tem o total de servidores, né, até o período avaliado. Então, aqui a gente percebe, né, que houve um aumento do número de trabalhadores vinculados à rede municipal entre o final de 2022 até o abril de 2023, e aqui o comportamento nos anos anteriores.
Essa aqui também é uma informação que, em outros momentos, o Conselho nos pediu para estratificar melhor, né? Então, esse 1.476 é o número de licenças para tratamento de saúde que foram emitidas dentro desses 4 meses, e aqui uma estratificação, né, do que são essas, licenças, e aqui a estratificação do tipo de licença, né? Então, para tratar interesses particulares, gestação, tratar saúde. Então, a gente tentou abrir um pouco mais quantas, né, licenças ocorreram por cada causa, para que essa análise possa também ser feita. E em relação ainda aos recursos humanos da nossa rede, nós tivemos no período, né, 256 desligamentos, né, e 208 contratações. E aí aqui também o detalhamento, né, como foi pedido, do desligamento dos servidores. Então, quantos se desligaram por falecimento, quantos se desligaram a pedido, que é a imensa maioria, né, por aposentadoria, enfim, todas as descrições das movimentações e do porquê que elas aconteceram também está especificado. E aí vamos para a oferta de serviço em si, né? Então, como que se deu a oferta de serviço nesse período? Bom, e acho que o primeiro dado que a gente traz e que já dá um destaque é que quando a gente fala, né, numa avaliação geral do total da produção de atendimentos, e aí quando falo atendimentos aqui, falo de qualquer tipo de atendimento em qualquer ponto da rede, né? Então, a gente registra um aumento do último quadrimestre de 2022 para o primeiro quadrimestre de 2023. Né? Então, foram 1.811.142 atendimentos realizados em todas as nossas unidades no período. E só trazendo assim, né? Acho que de maneira geral existem alguns fatores bastante significantes para a gente já reconhecer o porquê que houve esse maior número de atendimentos, principalmente quando a gente fala da temporada de verão, né? Que foi um verão bastante movimentado dentro do nosso município, o que trouxe também, né, não só as pessoas para as férias, mas eventualmente também elas com necessidades de atendimento. E a gente teve já nesse primeiro quadrimestre a questão dos atendimentos de dengue, que foi bastante presente, né? Em relação ao total de consultas, né? Então, se a gente somar todas as consultas, aqui a gente pegou essas 3 categorias, médicos, enfermeiros e dentistas, né? A produção de atendimentos deles em uma série histórica crescente, né? Então, a gente chega a esse valor de consultas oferecidas, até um número bem parecido com o número anterior, mas eles são um pouquinho diferentes. E desse total de consultas, eu acho que um destaque importante para a gente mostrar esse quadrinho aqui, né? 60% dessas consultas aconteceram na atenção primária, aconteceram nos postos, né? E 29% aconteceram nas unidades de pronto atendimento. Então, a gente entende que sempre esse número da atenção primária, né, quanto maior ele for, melhor. Né? A gente quer que as pessoas fiquem mais na atenção primária do que nos vínculos pontuais. Deixa eu ver aqui. Bom, e aí aqui também um pouco do que eu falava antes, né? Então, por que a gente percebe esse aumento de consultas, esse aumento de atendimento, né? Então, acho que a gente teve a questão da implantação dos centros de referência para dengue. Então, foram 3 centros de referência implantados no município, um na Trindade, um em Coqueiros e um em Canasvieiras. Então, essas unidades ainda estão funcionando até às 22 horas, né, com equipes adicionais. A gente fez também um aumento, por conta dessas necessidades de atendimento, um aumento grande de profissionais nas UPAs, né?
Para vocês terem ideia, a gente tinha uma média de 4 a 5 médicos por plantão e a gente está hoje com 9 nos horários de maior intensificação, além da equipe de enfermagem, né, e enfermeiros que também foram aumentados nas unidades de pronto atendimento para podermos oferecer um melhor atendimento. Acho que tivemos aqui também um destaque, né, para a ampliação das equipes de saúde do SESC Capivari e também para a inclusão de profissionais volantes na rede, especialmente médicos, que a gente adotou dessa estratégia, chamou profissionais que estão fazendo, né, essa atividade como volantes e atuam nas unidades onde a gente tem necessidade de cobertura, que gera uma demanda antiga, né, que a gente está tentando equacionar. Esse é um dado que nos preocupa, né? Total de vacinas aplicadas. Então, quem está acompanhando a mídia aí está vendo a baixa cobertura agora para a vacina da influenza, né? Mas isso tem acontecido para as demais vacinas também. Então, infelizmente, a gente registrou, né, uma queda aqui desde o 2021 em relação ao número de vacinas, ao total de vacinas aplicadas na rede. Esse pico aqui da subida foi justamente a campanha da Covid, né, onde muitas pessoas fizeram o seu processo de imunização e a gente tem visto que estamos em queda em relação à questão da vacina. Em relação à dispensação de medicamentos, né, a nossa curva já é contrária, é uma curva de ascensão. Então, percebemos, né, a cada dia que há uma maior busca de usuários para pegar suas medicações, fazer seus tratamentos no SUS. A gente sabe que tem vários fatores, né, fatores econômicos, principalmente, estão relacionados com isso, mas também o número de usuários atendidos, né? Quando você faz mais consultas, você também prescreve mais medicamentos e, consequentemente, você vai tendo uma crescente também nessa dispensação. Aqui, em relação aos centros de saúde, né? Então, também é uma comparação da produção dos centros de saúde, e aí, quando a gente fala produção, novamente, a gente está falando todos os serviços, tudo que aconteceu lá, né? Consultas, outros atendimentos, orientações. Então, a gente viveu ainda assim ainda um momento de crescer um pouquinho esses números em relação ao quadrimestre anterior, mas parece ter um certo equilíbrio, né, nessa oferta dos serviços. Tá? E aí aqui novamente, né, uma distribuição nesse quadrinho verde, que a gente também incluiu nessa apresentação, não tinha nas demais, da quantidade, primeiro da oferta de quanto disso aqui são consultas, né? Então 65% deste número são consultas, sendo que dessas consultas 63% são com médico, 23% com enfermeiro, 6% com odonto e 8% com outros profissionais. Aí aqui a parte da produção das UPAs, né? Então, da mesma forma, atendimentos, né, de forma geral, esse número, mas num escalonamento, numa crescente, né, que nos preocupa e que está muito relacionado também com os eventos, né, agudos aí de adoecimento que a gente viu na cidade no quadrimestre. E aí, desses 362 mil atendimentos da UPA, a gente teve 89% disso aqui são consultas, e é aqui, da mesma forma, a distribuição de quem realizou a consulta. O SAMU, né, ele fez, nesse quadrimestre, 3.154 atendimentos, um pouco acima, né, do que a média próxima aos 3.000 que ele estava fazendo, mas dentro ainda da sua capacidade instalada, né? Podemos aqui atribuir também uma questão de que foi um período em que a gente conseguiu ter essas ambulâncias plenamente disponíveis, né?
Algumas vezes você tinha problemas e, às vezes, dificuldade em consertar a ambulância e botar ela para rodar num tempo mais oportuno, e houve todo um plano para garantir essa questão da manutenção melhorado no período, e aí a gente entende que conseguiu ser mais efetivo e fazer mais atendimento. Em relação à produção das policlínicas, né, então esse aqui é um dado bom quando cresce, digamos assim, porque são serviços de atenção especializada, né, eletivos. Então, a gente conseguiu subir um pouco, sim, o número de atendimentos por período, né, o que reflete que as nossas estratégias de aumentar a atenção especializada, tentar reduzir as filas, estão caminhando. A gente teve, desses 103 mil atendimentos aqui, 80% em consultas, também com essa distribuição, conforme está colocado no slide. Aqui o CEDRA, né, que é uma unidade que algumas vezes a gente também teve discussões aqui de que ele poderia entregar mais, poderia fazer mais procedimentos, e a gente tem visto ele caminhar nesse sentido, né, da gente crescer o número de atendimentos, também crescer em número de profissionais que estão lá oferecendo esses atendimentos, e também, da mesma forma aqui, a gente coloca a quantidade de consultas que foi disponibilizada e quem foi que as executou. Centro de Atenção Psicossocial, né? Então, aqui somando a produção das 4 unidades, da mesma forma a gente tem... Está aqui. Da mesma forma, a gente tem um pouco de crescimento dentro do quadrimestre, né? Mas ainda isso aqui oscilando dentro da faixa estimada, né? Que é de 13.500 a 14.500 atendimentos. Então, crescemos, mas ainda estamos na média esperada para a capacidade desse serviço. Aqui o Alô Saúde, né? Então, a gente percebeu nos últimos quadrimestres que houve uma queda, né, na busca desse atendimento, na utilização desses atendimentos por parte dos usuários, muito porque a gente sabe que o Alô Saúde ainda está muito na imagem das pessoas como sendo para as doenças respiratórias, né? E a ideia é que a gente mude o projeto, o plano de trabalho do Alô Saúde, e ele possa não só atender essas questões respiratórias, mas atender consultas com um profissional médico, algo que, quando a gente fez o Alô Saúde, não era possível, porque ainda não existia essa regulamentação. Então, vamos mudar esse plano de trabalho para alcançar mais pessoas e até divulgar isso, né, mais amplamente para a população. Agora, em relação à vigilância sanitária, tá, que são os dados referentes à produção, né, de atendimentos da vigilância, que a gente está somando tudo que a vigilância faz, desde inspeções lá programadas até a emissão, né, de documentos para os usuários quando precisam dessas liberações sanitárias. Tá? Então, a gente tem um padrão de crescer um pouquinho no quadrimestre, mas com valores relativamente parecidos, né, com as necessidades que a gente recebe. Aqui o laboratório municipal, né, então, igualmente, a gente fez uma ascensão aqui no ano de 2021, 2022, muito puxado também pelas questões da Covid, e agora a gente entende que continua trabalhando, né, num volume alto de exames, compatível com a estrutura, o tipo de exame que o LAMUF está organizado para realizar. E aí aqui esse é um número que chama a nossa atenção, né, mas que tem muito a ver com o que a gente vivencia da questão epidemiológica mesmo, que é o número de investigações e óbitos de agravos de notificação, né? Então, desde a Covid aqui a gente tem subido realmente esses números,
e nesse quadrimestre, com a dengue, nós explodimos, digamos assim, né? Nós tivemos muitas pessoas com notificações realizadas por conta da suspeita da dengue, né? A dengue é uma doença que tem sintomas bem inespecíficos, de certa forma, febre, mais outro desconforto, né? Dor no corpo, dor de cabeça. Então, isso faz com que muitos casos sejam notificados e venham aqui a se somar ao trabalho que a epidemiológica faz. A vigilância em saúde ambiental, né? Então, nós tivemos também uma queda no quadrimestre quando a gente compara com o quadrimestre anterior, mas ainda um número alto, né? Mantendo essa produção num parâmetro bastante alto também nesse período. Aqui as ações intersetoriais do Rede Vida no Trânsito, né? A gente estava falando agora do Maio Amarelo e as questões de prevenção. Então, aqui é o número de ações que foram feitas para prevenção e promoção sobre esse tema nos períodos, né? Nesse semestre foi um pouquinho menos, mas certamente agora, no próximo, né? O maio é o mês que hoje está tendo. Então, tá bom, Lani. Com certeza vai subir também. Aqui, um outro marcador importante para nós, né, que é o número de notificações em acidente de trabalho. Então, o número de eventos, né, tem sido crescente e a gente tem tentado fortalecer e estruturar o Departamento de Saúde do Trabalhador, porque sabemos que é muito importante a gente ter um olhar aí e usar dessas informações para a gente planejar, né, e ir melhorando esses índices. Aqui, em relação ao trabalho do Centro de Controle de Zoonoses, né, então, é um número de coleiras que foram disponibilizadas, né, para os animais. Então, a gente tem um aumento, né, do último quadrimestre para o atual, o que também é um indicador positivo. E, por último, a parte de indicadores de saúde, né? Então, lá, agora, a gente contou aqui o que produziu, o quanto trabalhou. E agora a parte dos indicadores. Aí só alguns destaques, né, antes de falar dos indicadores em si, que aconteceram nesse quadrimestre. Acho que a gente teve a inauguração da Policlínica da Mulher e da Criança, né, um serviço novo ali na Esteves Júnior, vocacionado para o cuidado da mulher e da criança, que tem sala de vacina, que tem uma série de estruturas. Inauguramos a fase 1 e temos a previsão de inaugurar a fase 2 e 3 ainda em 2023, levando exames e outros serviços para lá. Os centros de referência de atendimento à dengue, né, eu citei antes, que a gente organizou essas unidades. Tivemos a reinauguração do Centro de Saúde do Rio Vermelho, né, uma estrutura totalmente revitalizada, com mais consultórios, mais espaços para atender a comunidade do Rio Vermelho que utiliza plenamente o centro de saúde. O Centro de Saúde do Capivari, que a gente já citou aqui, que ampliou o número de equipes em atendimento, né, tanto para a saúde da família quanto para a saúde bucal. A implantação da estratégia de profissionais volantes. O dia D, que foi feito nas nossas unidades, né, em que a gente combinou ações de vacinação e de exame preventivo, que já refletiram, né, nos nossos indicadores lá junto ao Ministério. E outras ações extramuro que nós fizemos, né, a gente teve uma ação grande lá na Marielle, ações em algumas comunidades com testagem, coleta de preventivo, levando isso mais perto de onde as pessoas estão. Em relação à vigilância, né, foram alguns mutirões realizados pelas equipes para atendimento das denúncias de dengue, né? Então, a gente sabe o quanto desafiador é trabalhar isso, trabalhar essa pauta, trabalhar intersetorialmente, né? Com a ajuda aí de outras secretarias da CONCAP. Então, foram alguns atendimentos, ações da Blitz Sanear, ações conjuntas com outras secretarias, né, para o Pacto pelo Saneamento.
Em relação à gestão, a gente teve o termo de cooperação com a OPAS, né? Então está sendo finalizado o dimensionamento, uma consultoria que fala sobre o dimensionamento da força de trabalho na rede municipal na atenção primária, então redefinindo, né, os limites em relação à razão, população e equipe que a gente pode ter nesses espaços. Estamos com um programa de desenvolvimento de líderes, né, acontecendo, então alguns dos nossos servidores estão sendo preparados e treinados, né, para essa função tão complexa que é ser um líder em saúde. Participamos, né, da execução da Conferência Municipal de Saúde, aí que o nosso conselho brilhantemente conduziu, né, equipe do conselho aqui representado pela Albertina, foi, acho que a maior conferência, né, em número de pessoas presencial que esse município já teve, muito representativa, bastante bonito de estar presente. E a gente está trabalhando numa metodologia, né, com gestão de projetos, gestão ágil, e são 6 projetos hoje estratégicos, né, que a Secretaria Municipal de Saúde elegeu para serem as suas prioridades, e tem sido bastante desafiador a gente, enquanto time, né, estar fazendo a saúde dessa maneira. Em relação aos trabalhadores, foram várias ações de educação permanente, então capacitações sobre a dengue, né, nós capacitamos mais de 500 profissionais para manejo da dengue, então é um número bastante robusto, né, a maioria deles na atenção primária. Infecções respiratórias na infância, saúde mental, alguns temas de saúde mental, habilidade de comunicação, inserção de DIU para enfermeiros, então são alguns dos treinamentos que a gente executou nesse quadrimestre. E aí, indo para os resultados de saúde, né, a questão do número de casos autóctones de dengue, né, então a gente tem aqui um dado que a gente entende que ele ainda está em organização, porque muitos dos nossos casos, os dados de vigilância demoram um pouquinho, né? Às vezes até concluir a investigação e cair adequadamente nos bancos. Então, esse dado a gente vai ter ele um pouco mais fidedigno quando a gente já tiver um pouquinho mais para frente. Mas, certamente, né, a gente observa que os casos de dengue no nosso município mudaram o perfil dos últimos anos. A gente costumava ter casos importados, né? Alguém ia viajar e pegava dengue. Hoje não, os casos, infelizmente, eles são adquiridos na absoluta maioria dentro do nosso próprio território, pois já temos os focos e temos a presença da doença acontecendo. Aqui é a incidência de focos, né? Então existe um trabalho muito grande, né, das equipes de campo, dos agentes de endemias, para que a gente consiga verificar esses focos, né, e da nossa verificação do último quadrimestre de 2022 para o primeiro quadrimestre de 2023, a gente tem um número reduzido. O número de castrações, né, de caninos e felinos, então, é o número de animais que a gente conseguiu efetivamente executar a castração. Então, foi um quadrimestre em que a gente conseguiu fazer bastante procedimentos, né, nesses animais. Esse aqui é um dado da gerência de regulação, que é o aproveitamento das vagas para o agendamento, né, em tempo oportuno, para o atendimento do usuário lá na consulta, no exame especializado. E aí a gente conseguiu melhorar o nosso desempenho, né, de 90% para 94%. Então, caminhando acima da meta que a gente tinha proposto. A questão do percentual de faltas, né, o absenteísmo, que ainda estamos um pouquinho acima da nossa meta, que nós nos propusemos a chegar em 25%, conseguimos chegar em 26,7%, né? Que quanto menos, melhor, obviamente. Aqui é o número de consultas, especialidades que tem agendamento em tempo menor do que 30 dias.
e aí a gente conseguindo ficar abaixo do que a gente estabeleceu como meta de 65%, fizemos 61,6%. Aqui é o mesmo indicador, só que para os agravos, para as especialidades odontológicas, né? Então, conseguimos baixar de 61% para 54% nesse quadrimestre. Aqui a cobertura de exames preventivos, né, de citopatológico. Esse é um indicador que nós temos ainda muito para melhorar, né? Mas pelo menos conseguimos mobilizar através dessas ações alguma melhoria nesse quadrimestre. Esse aqui um indicador que já tivemos um progresso mais interessante, né? Incidência de transmissão vertical de sífilis e HIV, então nós conseguimos baixar de uma forma bastante boa esse número. Claro que, de novo, a nossa meta para esse aqui é 0, porque a gente não quer nenhuma criança, né, acometida com a transmissão vertical. Aqui a proporção de gestantes que tiveram pelo menos 6 consultas no pré-natal, né, entendendo que ter esse número de consultas é um marcador de qualidade e uma proteção para a gestante. Então, a gente aumentou também. Aqui, as gestantes, parecido com aquele, né, que lá é o que transmite para a criança, que é a quantidade de exames que faz. Então, conseguimos fazer mais consultas e nessas consultas fizemos mais exames de sífilis e HIV. Aqui o pré-natal odontológico, né? Então, também tem sido uma ação de intensificação com as equipes de saúde bucal, conseguimos melhorar o nosso desempenho. E aqui eu vou passar para a subsecretária Luana. Boa tarde, meu nome é Luana, sou subsecretária de Gestão e Operações de Saúde e vou apresentar a parte da auditoria e de orçamento. No primeiro quadrimestre de 2023 foram finalizadas 3 auditorias, iniciadas 2. Foram finalizadas 2 auditorias na Policlínica do Continente, referente aos serviços de médico de enfermagem, foram auditorias de monitoramento. E entre os achados, a conclusão da auditoria foi que é necessário aprimorar os processos de monitoramento e gerenciamento da capacidade instalada, né? Verificou-se que os profissionais, eles não têm toda a sua capacidade, digamos, aproveitada por diversos fatores, entre eles índices de absenteísmo altos, mas que já estão sendo adotadas medidas pelas 2 unidades para correção e minimizar esse achado. Foi finalizada também a auditoria na UPA Continente, que é administrada pela OS Mahatma Gandhi, com a finalidade de verificar os indicadores, né, previstos no contrato de gestão. Então, além essa organização social ser avaliada pela Comissão de Avaliação e Fiscalização do Contrato, são realizadas auditorias também. Foi essa auditoria, uma auditoria assistencial, né, para verificar os indicadores, sendo constatado algumas situações não conformes que, com a devida recomendação, entre elas a qualificação de dados e informações do prontuário eletrônico, né, algumas inconsistências ali no sistema de prontuário eletrônico, adequação do registro do diretor técnico no CRM, a correção de processos de processamento dos registros de produção. Alguns dados que devem ser encaminhados ao DataSUS, dados de produção ambulatorial, por alguma crítica no sistema, elas são bloqueadas e não são repassadas, né, para o Ministério, ficando esse problema no registro, no processamento da informação. E foram iniciadas nesse período 2 auditorias em prestadores contratualizados, no Hospital de Caridade, no serviço de cardiologia, que também é uma auditoria de monitoramento, e no Laboratório Provida, que é análise do contrato, né, conforme previsto o contrato com a Secretaria. Então, essas foram as auditorias finalizadas e as iniciadas no primeiro quadrimestre. Em relação à execução orçamentária e financeira, nós tivemos um problema que o município está trocando o sistema contábil
e a gente não conseguiu, nesse final de contrato, fazer a migração dos dados do sistema para o CIOPS. Então, para cumprir o prazo de apresentação de prestação de contas, nós fizemos juntamos a informação de forma manual, sem fazer essa extração do CIOPS, e assim que, para cumprir o prazo previsto, né, de apresentação da prestação de contas, e durante a próxima semana, essa situação deve estar resolvida, e a gente se compromete que, se der alguma divergência da informação apresentada, a gente vem aqui e apresenta novamente né, nesse plenário. Então, referente aos recursos, são as despesas executadas no primeiro quadrimestre. Na coluna em azul é o orçamento previsto para todo ano do Fundo Municipal de Saúde, né, 630 milhões, 526 mil. A segunda coluna são as despesas empenhadas no primeiro quadrimestre. Temos as despesas liquidadas e as despesas pagas. Então, de atenção básica, temos o orçamento de 61 milhões e foram pagas nesse primeiro quadrimestre 12 milhões. A média e alta complexidade, o orçamento previsto também é parecido com o da atenção básica. Está previsto no orçamento 61 milhões e foram pagas 11 milhões 864. Recursos da vigilância em saúde, com um recurso previsto de 5 milhões, foram empenhados 3 milhões, liquidados 1 milhão e 562 e despesas pagas 1 milhão e 300. Assistência farmacêutica, 4 milhões 430 de orçamento previsto, sendo pagos 177 mil. É importante destacar que a assistência farmacêutica parece que foi pouco recurso utilizado, mas é que a gente faz compras grandes e pontuais durante o ano, que elas vão sendo pagas de forma fracionada, né? Então, isso, durante o decorrer do exercício, essa despesa aumenta, a gente executa geralmente mais do que previsto no orçamento. A gestão do SUS, 2 milhões de orçamento, foram pagas 1 milhão e 653. Recursos previstos para a Covid, convênio e emendas parlamentares de recurso federal, investimento do Ministério da Saúde, elas têm o orçamento previsto, mas não foi executada nem empenhada nenhuma despesa ainda. Referente a agente comunitário de saúde, agente de combate de endemias, temos orçamento de 6 milhões e já pagos 2 milhões e 585. Emenda da Secretaria de Estado da Saúde, temos orçamento previsto, mas não temos nenhum valor recebido, nem executado. Valores repassados pela SES, frente a cofinanciamento de atenção básica, assistência farmácia básica e outros convênios ou emendas, também 20 milhões, sendo pagos 8.475. Operação de crédito bebê, que são financiamento do Banco do Brasil para ampliação, reforma das unidades de saúde. Então, temos um orçamento de 50 milhões, sendo pagos até o momento 1 milhão e 540 mil. E recursos diretamente arrecadados são os recursos da vigilância sanitária, então um orçamento de 5 milhões 957, foram pagos até no primeiro quadrimestre 1 milhão 411. Recursos próprios, né, da Prefeitura, previsto no orçamento 408 mil, foram pagas até o primeiro quadrimestre 102 milhões 371 mil. Então, orçamento previsto de 630 milhões, despesas pagas no primeiro quadrimestre de 135. Isso daí equivale a 21% mais ou menos das despesas orçadas, né, que já pagamos no primeiro quadrimestre. Esse quadro demonstra a receita, né, os valores repassados de recurso próprio da Prefeitura para a Secretaria Municipal de Saúde, onde, com exceção do mês de fevereiro, todos os meses nós recebemos o repasse, né, da Prefeitura maior do que previsto em orçamento. Então, o valor orçado para esse período, 125 milhões, e nós recebemos de repasse 137 milhões, gerando essa diferença de 12 milhões, 223 de recurso que recebemos a mais do que estava previsto no orçamento. Então, era isso a apresentação. Se alguém tiver dúvida, estamos à disposição para esclarecer. Obrigado a apresentação inicialmente pela Thalita, agora pela Luana. Eu queria colocar aqui inicialmente, se alguém tem mais alguma manifestação, a Albertina.
Tem seu tempo para questionar e se manifestar. Tribuna. Pode elogiar, não tem problema. Boa tarde. Eu sou Albertina, represento a UFECO no Conselho de Saúde e estou vice-presidente. Quando eu falei que eu estou meio assim, porque fiquei preocupada com a falta de vereadores, já que nós estamos na Casa do Povo, como alguém diz assim, vamos entrar na Casa do Povo, nós estamos aqui com um vereador, né, para uma prestação de contas tão importante, né, que é o custo da saúde. Saúde é uma das políticas fundamentais aqui para Florianópolis, então, e também da população geral. Eu vim assim porque recebi um convite faz 2 dias, né, pelo Conselho. Achei que as pessoas tivessem interesse, já que tivemos uma conferência bem recente com mais de 2.000 pessoas passando por ali, uma conferência bem participativa, principalmente nas políticas, nas conferências livres. Foi, acho, 12 ou 13 conferências livres temáticas. E aqui eu estou decepcionada mas tudo bem, eu acho que deve ser também sexta-feira, final de tarde, essas coisas. Eu não tenho muito o que falar a respeito da apresentação, que eu estou vendo agora também, né? Geralmente, no Conselho, Renato, a gente recebe primeiro, analisa, para formular algum questionamento, né? E dizer que o Conselho ainda não apreciou isso, não recebeu isso ainda, né? Geralmente, num passado não tão longe assim, passava primeiro pelo CAOF, que é a Comissão de Orçamento, depois pelo Conselho e depois vinha para a Câmara. Mas eu estou entendendo também que os dados também não estavam prontos, não chegou nem para o Conselho, nem para ninguém. Mas eu gostaria de pedir aqui que as próximas prestações fossem após a passagem pelo Conselho, né? Porque você abre ao público sem primeiro passar por um órgão, um espaço de discussão de política pública, que é o Conselho, né? Então, fica esse meu pedido, e depois, quando estiver no Conselho, eu vou elaborar meus questionamentos, porque lá também é importante. Tem a Câmara Técnica também, que vai ser apresentada, então, nesses espaços, eu vou elaborar perguntas e questionamentos com um pouquinho mais de conhecimento, né, tendo já recebido essas prestação de contas. E também mais detalhado, que faz o Luciano muito bem para nós, na Comissão de Orçamento, que dia 7 vamos ter a reunião. Obrigado, Albertina. Mais alguém gostaria de se manifestar? Tá. Então, eu vou passar a palavra primeiro para o Humberto. Posso se manifestar também? Boa tarde a todos. Eu queria fazer só um agradecimento ao vereador Renato pela condução, aos técnicos da Secretaria de Saúde aqui presentes, pelo resultado do relatório, por toda a elaboração. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Doutora Cristina, por favor. Também agradecer, né, a presença da Albertina aqui, né, representando o Conselho Municipal de Saúde. Na apresentação, na primeira que eu participei, ela estava um pouquinho mais cheia, a Albertina também, essa estava mais esvaziada. A gente vem aqui cumprir um prazo, né, então, um rito, e também gostaria que tivesse mais gente presente, que eu acho que é o momento que a gente presta contas também, não só ao Conselho Municipal de Saúde, mas à sociedade em relação àquilo que foi feito dentro da Secretaria Municipal de Saúde na saúde do município. Agradecer aos técnicos, né, a Thalita, em nome da Thalita e da Luana, né, pela elaboração da apresentação e pelo atingimento de todos os indicadores. E desejar a todos uma boa tarde. Tu queres falar, Dani? Mais alguém gostaria de se manifestar? Boa tarde a todos. Sou Daniela, né, respondo pela Diretoria de Gestão Estratégica, que
conduz, junto com toda a equipe da Secretaria, a elaboração dos instrumentos de gestão, e eu acho que me sinto no compromisso de responder a Albertina, nossa conselheira, né, tão querida do Conselho de Saúde, mas eu acho que é importante também, para quem nos acompanha pela TV Câmara, a respeito dos prazos, né? Então, na Lei 141, desde 2012, está lá previsto que a gente tem que apresentar no mês de maio, em audiência pública na Câmara de Vereadores, né? E encaminhar via documental para o Conselho. A gente teve, historicamente, sempre o compromisso da Secretaria, entendendo o grau de comprometimento do Conselho, a preocupação de sempre apresentar como se fosse para uma estrutura ainda muito mais próxima a nós, para depois trazer em audiência pública, para a Câmara e para a sociedade como um todo, né? Mas quando fazíamos para conseguir respeitar os próprios prazos do Conselho, que é 15 dias de antecedência da Câmara Técnica, a gente tem que encaminhar lá no início do mês para tramitar e ser apreciado no final do mês na plenária. Então, a gente não consegue estar com os dados prontos no início do mês de maio para apresentar no Conselho e em audiência pública. Então, a gente discutiu no último encontro, junto com a Jerusa, com os conselheiros que lá estavam, que nós, já tendo sido notificados por auditoria do descumprimento dos prazos legais, que a gente passaria a cumprir os prazos, então, em maio, a gente apresenta em audiência pública o primeiro quadrimestre, em setembro, o segundo quadrimestre, e em fevereiro do último quadrimestre do ano em audiência pública, mas imediatamente no mês seguinte a gente apresentaria no Conselho. Então, nós também não nos sentimos confortáveis, enquanto técnicos, gestores da Secretaria, de ter esse aprazamento que nos parece mais lógico que fosse anteriormente ao Conselho, mas é uma lei, enfim, a gente inclusive já notificou as instâncias de Ministério da Saúde, de Câmara, de Parlamento no país, desses aprazamentos, mas não nos cabe. Mas, então, dizendo que é por um requisito legal mesmo. Obrigada. Eu queria aqui agradecer a presença da Chaiane, da Secretaria Municipal da Saúde, do Luciano, da Bárbara, do Dibé, da Daniela Calderon, né? Também da Luciane Savi, Adriana, Rosilane de Santos, Marcela Albuquerque, Priscila dos Santos, do Humberto, da secretária. A Alane não assinou? Rosilane? Então eu vou pela Alane sempre. Então tá, mas eu antes de encerrar, a secretária e adjunto Humberto, eu quero deixar, como isso aqui é gravado, eu quero deixar dito o seguinte: Florianópolis, com certeza, tem uma das melhores secretarias de saúde que tem, talvez até do Brasil, em função de atendimento, de trabalho, porque o que a gente mais considera e observa? A resolutividade. Isso é uma coisa de grande importância. O acesso, né, que todo mundo tem acesso. Existem problemas de falta de médicos, eu conversei aqui com a secretária até agora, é um problema, até para a questão da contratação, para que ele diga que ele vai ficar, se não vai ficar, tem mais um mês para contratar outro, é um problema de lei, né? Não é um problema da secretaria, mas também colocar de que as enormes filas que a gente está enfrentando em todos os setores da saúde, nós tivemos aí Covid, tivemos dengue, tem a gripe essencial, tem H1N1, fora as outras situações que o município tem, não é fácil a quantidade de doenças. E hoje nós podemos ir tanto no hospital privado quanto público, são filas de horas e horas. Então, mesmo a questão que você tem dinheiro, vai fazer uma consulta, você consegue daqui uma semana, 2. Então, o problema de atendimento, ele não é um problema da saúde pública, é sim um problema da saúde de uma forma geral. Cada vez nós temos mais doenças, temos menos profissionais, exatamente porque a quantidade de doenças tem se agrupado. Quem é que imaginaria que depois que a gente passasse uma pandemia do Covid, nós entraríamos numa dengue, num tamanho, vimos os números aí, numa enormidade de pessoas com dengue na cidade, estava comentando agora aqui com a secretária, está entrando numa fase que está atingindo muitas crianças, né? E temos aí a bronquiolite, né, que está entupindo o hospital infantil, entupindo a UPA,
é tudo numa época de inverno, então isso a população tem que ter um pouco de paciência. Eu não digo que tenha que ser compreendida, porque quando a gente está com dor, não quer saber de compreensão de ninguém, a gente quer ser atendido, mas que então tenha um pouquinho de paciência, que com certeza o prefeito Topazio tem se dedicado muito. O prefeito Topazio inclusive admite que em algumas situações posto de saúde, UPA, precisa de uma renovação, precisa de uma manutenção, tanto é que está tentando colocar isso para o Carianos, para tentar resolver. E também nós temos a votação da LDO, e nós já discutimos isso na LDO, que haja dentro do orçamento um contrato especificamente de manutenção. Nós temos um problema muito grande de manutenção, aí quando a gente questiona, não só na saúde, mas em outras esferas também, a falta de manutenção, vem aquela história, não tem verba. Então eu entendo que dentro da LDO e dentro da LOA, tem que existir uma verba que seja exclusivamente de manutenção, para que a gente possa ter um trabalho constante, porque até para trocar uma lâmpada, uma luz, é um problema, porque não tem dinheiro para nada. Então, muitas vezes a gente vê a colaboração do pessoal que trabalha em fazer alguma coisa nesse sentido, porque dentro do orçamento não existe esse detalhe. Eu conversei essa semana agora com a Secretaria da Fazenda, para que a gente tenha isso muito claro, porque o que eles nos colocaram? Existe dentro do bojo, tá, mas aonde? Onde é que está escrito? Então, isso, inclusive, vai facilitar o trabalho da própria Secretaria, quando ela tem uma especificidade na verba. No mais, eu só tenho que cumprimentar toda a equipe, em nome da doutora Cristina, do doutor Humberto. Eu incomodo um monte, o Humberto principalmente, quem manda atender o telefone. Então a gente incomoda, né? O Humberto é muito resolutivo, né? Não que você não seja, mas eu vou muito mais no Humberto. E muitas vezes a gente, como líder do governo, nós temos uma sessão na Câmara que vem críticas. Então eu tenho que responder isso prontamente. Então eu tenho tido sorte que o Humberto tem me respondido, antes o vereador que faz a crítica na tribuna descer para o seu lugar, eu já tenho a resposta pronta. Então esse trabalho de agilidade, muitas vezes o vereador que faz a crítica, ele recebe de um contribuinte que não tem também a ideia de que não é bem assim, mas que pode ser ter uma outra ideia, uma outra informação e uma outra resposta. Então quero agradecer aqui a todos e parabenizar mais uma vez pelo grande trabalho que a equipe tem feito. A gente observa que a nossa Secretaria da Saúde, ela não mede esforço, seja sábado, feriado, quando precisa fazer um plano de vacinação, tudo isso aí tem que ser dito para a população. Então, por isso que eu quero deixar isso gravado, parabenizando por todo esse trabalho. Parabéns a todos.